Então tá, pessoal, boa noite. Não sei, é a Sofia que está ali no perfil do Ocupa? Sim, o Ocupa sou eu, e eu tô participando aqui da aula também, né? Sim, sim, sim. Tá joia. Bom, então, pessoal, boa noite. Estou feliz de estar aqui, né, junto com vocês para nossa primeira aula. Queria agradecer aí o pessoal da organização do Ocupa, parabenizar por toda a organização, a movimentação, aí, a articulação que vocês têm feito, muito importante de buscar aí a gurizada que está buscando entrar na universidade, buscando calcar os seus espaços, que é seu direito, né? E que por vezes acontece de não ter tantas condições ou enfim, N dificuldades. Então, estou feliz de estar participando junto com vocês e de alguma forma, nem que seja assim, né, um grãozinho de areia, poder contribuir na caminhada de vocês, aí na corrida de vocês. Espero que vocês gostem das minhas aulas e que eu possa de fato contribuir com vocês, tá? Como a gente não tem muito tempo, então, eu vou tocar logo. Vou colocar na tela aqui alguns slides que eu preparei para a gente trabalhar, tá? Eu vou te pedir uma mão, Sofia. Eu não vou ficar tão atento ali a chat, essas coisas. Aí, qualquer coisa, tu abre o mic e me dá uma chamada, tá? E vocês também, viu, Beleza. pessoal? Precisando, querendo fazer alguma pergunta no meio, me interromper, não tem problema, tá? Abre o mic, dá um oizinho. Oi, Sor, peraí, você quer? Tá? Fiquem à vontade. Então, deixa eu só pegar aqui a minha apresentação. Eu não tenho certeza aqui se por aqui, a hora que eu botar para apresentar, ele já vai dar tela cheia aí para vocês, ou se eu tinha que ter posto tela cheia antes. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo aqui, mas daí tu coloca em apresentar Tá, só. mas tem que ser antes, eu acho. Deixa eu ver. Aí. Foi tela cheia aí para vocês também? Foi. Foi? Ah, que ótimo. Deixa eu dar uma reduzida aqui. Bom, o que eu preparei para nossa primeira aula aqui é um apanhado, não é um apanhado geral, uma introdução, na verdade, ao mundo do trabalho, que é uma temática muito presente nas provas do Enem. Tá? Ela aparece nas provas do Enem de várias formas, com diferentes autores, com diferentes perspectivas. Então, ao invés de simplesmente listar as várias que apareceram, pelo menos nos últimos 2 anos, e tentar dar assim só tópicos, eu achei melhor a gente pegar conceitos básicos a respeito de mundo e mercado de trabalho, depois dar uma olhada, depois de alguns conceitos, dar uma olhada em como algumas desigualdades sociais se expressam no mundo do mercado de trabalho e, por fim, se der tempo ainda, né, a gente passar por algumas das questões de 2020 que tocavam nesse assunto, ok? Deixa eu ver aqui. Eu queria começar com uma provocação para vocês, tá? Quem tiver no computador e puder, ou mesmo no celular e tiver mais, já tiver habilidade para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que vocês pensassem um pouco, assim, o que é trabalho? O que é trabalho? Um conceito, ou na prática? O que a gente pode chamar de trabalho? O que sociologicamente a gente identifica como trabalho? Se quiserem jogar alguma coisa no chat aí, fiquem à vontade. Trabalho é uma obrigação? Também, talvez não exatamente sociologicamente, a gente não descreveria ele como uma obrigação, mas, sim, dentro de uma perspectiva, é possível dizer que é uma obrigação. É um serviço que se dá para, tipo, um fim monetário, financeiro, não sei. Boa. Uma ideia de trabalho é essa, de alguma coisa que tu faz em troca de uma compensação financeira. Uma ideia. Pode ir, não, é que tem um monte de gente falando no chat. Eu vou ler aqui do chat, daí eu não me lembro quem é que tinha falado. Beleza. A Lívia falou, algo que o ser humano usa para se edificar. A Tainá disse, atividade que as pessoas desenvolvem, sejam remunerados ou não remunerados. E o Roger falou, é a venda do meu esforço em troca de dinheiro? E mais alguém ia falar, eu cortei, desculpa aí. A Júlia.
Não, eu ia falar isso também, a troca do teu tempo pela atividade remunerada, né? A troca do tempo pelo... Enfim. Boa. Tudo que vocês trouxeram até aqui, tá? É trabalho, fala de trabalho, tá? Se a gente for pensar, junto com um amiguinho nosso chamado Karl Marx, né? Ou Carlos Marx, para os mais íntimos, né? O trabalho, tá? Vai ser toda e qualquer atividade que o ser humano realiza para transformar o mundo, o espaço onde ele habita, tá? E que, na realização dessa atividade, o ser humano está buscando dar conta da sua vida material ou da sua vida simbólica, né? O material fica um pouco mais fácil da gente entender, né? Mesmo que a gente, assim, não ache um pouco abstrato, mas fica um pouco mais fácil de entender. Bom, sei lá, eu preciso de uma ferramenta, eu fabrico uma ferramenta, né? Se a gente pensar na humanidade, os tempos, né, mais para trás, assim. Mas, eu preciso de roupa, então o ser humano fabrica a roupa. Eu preciso de, sei lá, utensílios domésticos, então fabrica. Então, o material, o necessário para manter a vida material, é um pouco mais direto para entender, né? O simbólico nem tanto, mas o simbólico fala dessas outras necessidades humanas que não estão diretamente ligadas a um fazer, a uma necessidade manual ou mesmo da necessidade da renda que vários de vocês colocaram, né? Por exemplo, várias expressões artísticas, quando não postas, claro, dentro da ideia de fazer para vender, né? Nem sempre o ser humano faz aquilo, cria arte, porque ele precisa dar conta material daquilo. Não é necessariamente para vender a arte que ele faz, mas porque ele precisa fazer, porque ele precisa se expressar. Essa seria a ideia da necessidade simbólica do ser humano, tá? Para além, claro, da questão que alguém de vocês citou sobre realização. Não foi bem realização a palavra que usou, mas alguém trouxe essa ideia, né, de que o ser humano trabalha para se sentir bem, tá? E é um pouco isso, tá? O que aqui, nesse conceito aqui de Marx, bate um pouco, às vezes, com o senso comum que a gente tem? A gente costuma atrelar trabalho a emprego, e são coisas diferentes, né? Então, trabalho é toda e qualquer atividade que o ser humano realiza para manter a sua vida material ou simbólica. Não tem necessariamente vínculo com a questão de renda, de troca por compensação financeira. Isso vai ser feito depois, tá? Isso vai ser atrelado a um tipo específico de trabalho dentro de um modo de produção também específico, tá? Deixa eu ver só aqui. Eu acabei abrindo também lá o chat, agora eu achei que eu consigo acompanhar o chat enquanto eu apresento com vocês. Deixa eu passar aqui o slide. Agora a gente começa depois desse conceito bem amplo de trabalho, a gente começa a fechar um pouquinho mais e categorizar alguns tipos de trabalho, tá? Então, dentro do sistema de organização social e produtivo que a gente vive, que é o capitalismo, tá? A gente vai ter duas grandes categorias de trabalho: o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. O trabalho produtivo é aquele que o sistema capitalista vai entender que merece uma compensação financeira. E o trabalho reprodutivo vai ser todo o restante das atividades que o sistema capitalista não vai remunerar, que a gente vai precisar fazer da mesma forma para manter a reprodução da vida. E reprodução da vida aqui não tem vínculo com gestar uma criança, algo do tipo. Não. Agora, cuidar de uma criança, sim. Isto é um exemplo de trabalho reprodutivo, né? A não ser, claro, que a gente esteja falando de uma creche, né, de uma escola. Aí sim, aí tem um cuidar de criança que é remunerado. Mas aquele cuidado que é feito em casa, né, na família, em outros espaços, e que, em geral, está posto em cima da figura das mulheres, e por isso a imagem ali de uma mulher fazendo 1 bilhão de coisas, né? Em geral, este trabalho
ele não é reconhecido pelo sistema capitalista, né? E muito menos remunerado, né? E, inclusive, ele é menosprezado, ele é diminuído, ele é tido como um trabalho menos importante do que o trabalho produtivo, que é aquele que gera capital, né? Até aí, tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Beleza. Dentro da ideia de trabalho produtivo, a gente vai ter... É aqui que vai entrar o trabalho assalariado ou o emprego, que é o que a gente estava falando antes, que vários de vocês levantaram como exemplo. Vai entrar como um exemplo de trabalho produtivo, tá? Mas não vamos achar que é só esse tipo de trabalho que vai entrar como produtivo, né? Por exemplo, trabalhadores autônomos, né? Eles não têm relação de emprego com nenhuma empresa, nem com nenhuma outra pessoa, mas eles executam trabalhos produtivos para o capital, para o sistema capitalista, tá? Então, o trabalhador autônomo também vai ser entendido como trabalho produtivo. Trabalho informal, que é aquele trabalho que não está regrado pelas normas, pelas leis trabalhistas, né? Que o trabalhador, sei lá, um camelô, não é um trabalho, né, que está regrado pelas leis trabalhistas. Em geral, aquela pessoa executa aquele trabalho, ele é produtivo porque ele gera renda, tem retorno, né? É feito para outras pessoas, não para ele, mas não entra dentro da ideia de trabalho assalariado ou de emprego, né? A pessoa tem um trabalho, né? Bom, dessa primeira ideia ali de separação de trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, vem também uma diferença, uma distinção entre mundo do trabalho e mercado do trabalho, tá? O mundo do trabalho vai abarcar todas as experiências, o produtivo e o reprodutivo, tá? E todas as relações que se formam e vão se dar dentro desse espaço, desde que relacionada a trabalho, a ação humana para manter sua vida material ou simbólica, tá? O mercado de trabalho, não. O mercado de trabalho só vai compreender a ideia do trabalho produtivo, tá? Até aqui, beleza? Tranquilo. Agora, então, eu vou passar alguns infográficos para vocês que vão fazer a gente pensar das desigualdades sociais que estão refletidas no mundo do mercado de trabalho, tá? Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque, em geral, gente, as questões do Enem que vão falar sobre isso, tá? Elas não vão pedir para vocês os conceitos em si. Por isso até não fiquei muito aqui, nem trouxe muito texto aqui para vocês, tá? Na questão dos conceitos. Vocês precisam saber deles, conhecer eles, né? E saber interpretar esses conceitos dentro de certos contextos que vão ser trazidos nas questões. As questões, em geral, elas vão trazer um trecho de um livro, né? Que pode ser livro de literatura, como pode ser um livro de sociologia específico, de um livro acadêmico, né? Mas vão trazer um trecho de um livro, a citação de um autor, vão trazer uma notícia, alguma coisa assim, tá? Ó, alguém levantou a mão, pediu para falar. O mundo do trabalho só vai desenvolver o trabalho produtivo? Não, não. Mundo do trabalho pega tudo, produtivo e reprodutivo, tá? Agora, quando vê análises de mercado de trabalho, essas análises e essa visão do que vem a ser o mercado de trabalho não vai considerar o trabalho reprodutivo. Esse vai ser desconsiderado nas análises de mercado de trabalho. Por quê? Porque mercado de trabalho vai ver justamente o que vocês traziam. Vai ver o tempo, o esforço, o saber da pessoa como um produto a ser vendido para aquela empresa, né? Eu vendo parte do meu tempo para aquela empresa, eu vendo parte do meu conhecimento para aquela empresa, né? A minha dedicação, a minha força. E isso, em relação às empresas. Tainá, né? Isso mesmo. Então, retomando rapidamente. Deixa eu voltar aqui, então. Ó, mundo do trabalho vai abarcar todas as relações, sejam elas trabalho produtivo ou reprodutivo. Mercado de trabalho
vai analisar somente o que ele considera trabalho produtivo, ou seja, aquele que a gente faz para outras pessoas, para terceiros, em troca de uma compensação financeira. Tá? Bom, como eu estava dizendo, as questões do Enem sobre esses temas, esse tópico, elas vão ser sempre textos e vocês vão ter que interpretar aonde esses conceitos aparecem lá nas questões, tá? E como elas aparecem, tá? Muito dificilmente, né? Não que não aconteça, né? A gente nunca vai dizer 100% não vai cair, pelas tantas os caras inventam de colocar lá uma questão bem conceitual e a gente se dá mal, né? Mas, em geral, não é o que acontece, né? Não vai pedir, o que é trabalho e vai ter várias opções, né? E sim, vai ter lá um texto de um livro de literatura ou um livro didático, e aí vai pedir que você interprete o que está acontecendo ali, tentando encaixar em alguma questão conceitual. Tá? Em geral, é isso que acontece. Mas aqui das desigualdades, eu quero trazer, então, para vocês alguns infográficos. Tá? Eu trouxe também bastante infográfico, porque essa interpretação dos infográficos também rola muito no Enem. Né? Ou gráfico direto, ou infográfico, ou alguma ilustração que vocês tenham que conseguir interpretar o que ela está dizendo para poder resolver a questão. Então, desenvolver essa habilidade de interpretar esse tipo de apresentação de dados, de informação, também é importante, tá? Então, essa primeira aqui que eu trouxe, que até já está bastante defasada, mas foi aí o último censo que a gente teve, tá? Que é de 2009, ela traz para a gente a porcentagem da população brasileira, homens e mulheres, e também a separação em cor ou raça. Tá? Aqui o grupo de não brancos, né, que são os pretos e os pardos, está num grupo só. Tá? Tá nessa parte dos bonequinhos que tem a roupa vermelha. Né? Então, o que eu quero dizer assim, nesse aqui, a gente vê que a população brasileira, pelo menos em 2009, e isso não deve ter mudado muito de lá para cá, tá? É muito próximo dos 50% para cada raça ou etnia, homens e mulheres. Tá? Se é praticamente metade da população branca e metade não branca, por que acontece que em muitos espaços de trabalho, sejam eles formais ou informais, sejam eles do produtivo ou do não produtivo, acontece da gente ter a maior parte da população branca nos melhores postos de trabalho? Bom, a gente começa a fazer essa análise a partir de um dado, também tirado desse mesmo estudo, que vai pensar os anos de escolaridade, a média de anos de escolaridade de cada uma desses estratos sociais também. Então, a gente vê aqui por esse infográfico aqui, que bem à esquerda aparecem as mulheres brancas, tá? Que faz uma comparação entre os anos de 99 e 2009. E a gente vai ver que elas são as que têm a maior média de anos de escolaridade no Brasil. Tá? Era 8,99, passa 9,7. Tá? Depois, a gente pula aqui as mulheres não brancas e vai para os homens brancos, que é o segundo que tem a maior média de anos de escolaridade. Tá? Depois, as mulheres não brancas, 7,8. Eu vou olhar só os dados de 2009 aqui com vocês, tá? E, por fim, os homens não brancos, são os que têm a menor média de anos de escolaridade. E a gente sabe que no mercado de trabalho, anos de escolaridade valem mais ponto, né? Abrem mais possibilidades da inserção da pessoa, tanto nos trabalhos formais, como nos melhores postos de trabalho, nos postos, nas oportunidades menos precárias de trabalho. Tá? Então, aqui a gente começa a dar uma explicação dessa desigualdade social no mercado de trabalho a partir de gênero, raça e etnia. Essas duas categorizações sendo cruzadas. Tá? Talvez o que eu estou trazendo aqui para vocês seja meio chover no molhado. Tá? Talvez vocês, por outras caminhadas que já fizeram, participações em outros grupos aqui que também estão relacionados com o Ocupa, vocês já estejam, né, isso aí a gente já sabe. Mas a questão aqui é fazer a interpretação, né, do infográfico e lembrar dessas análises na hora de fazer as respostas da prova, na hora de pensar as questões da prova. Tá?
Aqui a gente tem a taxa de desemprego da população de 16 anos ou mais de idade, né? Quer dizer, a população em idade, idade produtiva, a gente chamaria assim, né? Então a gente vai ver também que o que acontece é que os homens brancos vão ser os menos desempregados, posteriormente os homens não brancos, depois as mulheres, isso está certo, os que têm menos desemprego, os homens brancos, depois os homens não brancos, depois as mulheres brancas e, por fim, as mulheres não brancas. Tá? Lembrem por que eu estou usando não branco aqui, não estou usando, né, preto, pardo, porque estão inclusos os dois, pretos e pardos estão inclusos naquela mesma categoria dessa pesquisa. Tá? Uma outra questão que essa pesquisa traz, especificamente olhando para as trabalhadoras domésticas. Tá? Qual era a chance de uma trabalhadora doméstica ter ou não ter a sua carteira assinada, ou seja, trabalhar como doméstica e ainda por cima de forma informal? E os dados mostram que a questão da cor ou raça também fazia um efeito em mulheres negras, aliás, mulheres não brancas, que é todo o conjunto que está ali, também estariam mais expostas à informalidade trabalhando como domésticas. Aqui um dado sobre a renda média, né? E aqui vejam bem que se cruzar com aquele infográfico do desemprego, né? A gente vai ver que assim, tá, homens não brancos estão menos desempregados que mulheres, mas as mulheres brancas têm a renda pouco maior do que homens não brancos. Tá? Então a gente tem novamente uma forte desigualdade, aqui sim, aqui é pesada, né? Vejam que o valor, isso aqui é 2009, né, gente? Vamos também considerar que pode ter mudado, mas certamente não mudou muito, a gente sabe disso, né? As condições atuais não ajudam muito para isso, né? Então, a renda média do homem branco é praticamente 3 vezes mais do que a renda média de uma mulher negra no Brasil. Aqui é quase R$1.500 do homem branco e um pouco mais de R$500 para mulheres negras. E aqui um dado que vai cruzar com aquela informação, aquela distinção que eu falei para você sobre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo. Né? Todas as nossas atividades, né, que a gente precisa realizar em casa, do cuidado com a casa, da organização de uma casa, da administração de uma casa, em geral também cuidado com os filhos, todas essas questões estão postas lá no trabalho reprodutivo. Esse é um trabalho que a gente precisa realizar todos os dias, mas que não está contabilizado para o mercado de trabalho. Né? Ninguém paga você para você fazer essas coisas em casa, mas é claro que você precisa fazer para poder manter o bem-estar lá do trabalho que é pago. Né? E, em geral, é óbvio que quem realiza essas atividades são as mulheres. A pesquisa levantou aqui uma média de quantas horas semanais, né, homens e mulheres dedicavam para esse tipo de trabalho. Né? E aí aparece que as mulheres dedicam 2,5 vezes mais tempo para essas atividades do que para os homens. Tá? E aí daqui que vai vir também a ideia de dupla, por vezes tripla jornada das mulheres em relação aos homens. Tá? E aí aqui não tem muita distinção, assim, homens negros, mulheres brancas, vai ter distinção sim, mulheres brancas e mulheres não brancas. Né? Muito provavelmente mulheres pretas e pardas têm ainda mais carga horária do que mulheres brancas. Né? Mas aqui na pesquisa específica botava todo mundo junto, todas as categorias juntas, tá? Mas vai vir aqui a ideia de dupla jornada, né? Então, a mulher, além de trabalhar em algum espaço, algum lugar fora, né, de casa, ainda quando está em casa, tem que fazer uma porção de atividades. E aí também vai bater, de novo, a questão de desigualdade, né? Que pode... Não, calma. Quer dizer, ok, né? Desde que essa raiva se transforme em força
para se organizar, se articular e combater o patriarcado, o machismo, coisa e tal, tá tudo certo, tá? Eu acho que a gente tem que ter atenção nessas coisas mesmo, né? Tanto homens como mulheres, né? Os guri que devem ter nos assistindo vão se antenar nisso também, né? Vamos fazer alguma coisa para diminuir essa diferença aqui, principalmente das horas do trabalho reprodutivo, né? Vamos nós, homens, também tomar a responsabilidade do trabalho reprodutivo, né? Natália, o sistema também é cruel. E a gente sabe que ele se ampara em cima desse machismo, né? Isso cria toda essa desigualdade. Né? Isso aí. Vamos adiante aqui. Eu estou passando mais rápido assim por essa questão dos dados aqui, gente, porque essas informações, acredito eu, né? Vocês devem, se nunca viram elas assim expressas dessa forma, explicadinhas, mas vocês devem intuir isso porque vocês devem viver isso nas suas vidas, né? Quase todos nós vivemos essas desigualdades nas nossas vidas. Tá? A intenção de trazer os infográficos era mesmo essa questão de interpretação da informação posta de uma outra forma, né? Que não simplesmente uma tabela com números. E que pode, e aparece muitas vezes nas questões do Enem. Tá? Não só de sociologia, como de todas as outras matérias. Tá? A gente saber interpretar a informação através de outras linguagens, que não só o texto, número, tá? É bem importante. Né? Ajuda bastante a responder várias das questões lá do Enem. Aqui, em forma de gráfico mesmo, mas ainda que ele esteja um pouquinho ilustrado, mas para mostrar, né, para ficar ainda mais expresso essa desigualdade na questão do salário. Aqui aparecem só mulher branca e mulher negra, mas esses números estão em comparação, e esse estudo já é bem mais recente, é 2015, esse número está em comparação com a renda média do homem branco. Né? Então, o que o estudo está querendo dizer aqui, agora eu tô com a barra do zoom bem em cima lá do número da mulher branca, do número final lá de 2015. Quanto que é lá? Me digam, é 80 e pouco? 82, obrigado. Está bem em cima na informação. Isso significa, pelo gráfico, tá, que uma mulher branca em 2015 ganhava, em média, 82% do salário médio de um homem branco. Ou seja, se um homem branco, fazendo o mesmo trabalho, ganhava R$100, né, uma mulher branca ganhava R$82. Né? E uma mulher negra, fazendo o mesmo trabalho, ganharia R$50 ao invés de 100. Tá? Isso são números médios, né, gente? O que está posto aqui é que sempre foi, né, historicamente, pelo menos aqui, de 2013 a 2015, as mulheres ganhando menos que os homens e as mulheres negras ganhando menos ainda. Né? É isso aí, gente. Depois também tem aqui o grau de informalidade. Né? Já expliquei para vocês o que significa trabalho informal. Né? São trabalhos que as pessoas realizam, né? Ou os bicos, por exemplo, que a gente chamaria, né? É um trabalho que eu realizo para outras pessoas, para terceiros, em troca de uma compensação financeira, mas no qual eu não tenho nenhuma garantia jurídica. Né? Eu não tenho minha carteira de trabalho assinada, eu não tenho nenhum tipo de contrato assinado com aquela pessoa. O contrato é o chamado contrato do fio do bigode ou contrato de boca. Né? Eu combinei de fazer uma coisa com a pessoa e a pessoa vai me pagar por aquilo. Ou eu trabalho de forma autônoma, mas autônoma e sem pagar lá o meu INSS, sem ter nenhum vínculo, né, com as leis trabalhistas. Né? Então, aqui mostra que dentre esses 4 grupos, né, mulheres negras, homens negros, mulheres brancas e homens brancos, o que está mais exposto ao trabalho informal são as mulheres negras. Quem está chamando aí? Não.
Depois, no final ali de 2015, as mulheres brancas ficam 1% só acima dos homens negros, mas no geral ali da linha, homens negros ficam trocando de posição com as mulheres brancas, né? E quem tem a menor probabilidade de ter que entrar no trabalho informal e permanecer no trabalho informal são homens brancos, né? Eu estou ouvindo uns sinos aqui. Alguém está chamando? Alguém quer Não, comentar? Santiago, é que eu coloquei aqui para botar som toda vez que alguém pede para entrar, né? Ah, tá, beleza. Tá, tranquilo, então. Então vamos adiante aqui. E aqui a gente vai ter, de novo, aqui uma comparação da remuneração média, né, entre 2013 e 2015. E, por fim, aqui embaixo, a escolaridade média das pessoas ocupadas. E aqui vai bater com a informação que a gente tinha anterior, de que dentre esses 4 grupos, o que tem mais anos de escolaridade são as mulheres brancas. Aqui a gente tem uma coisa bem boa, né, do meu ponto de vista, né, que é o aumento da escolaridade das mulheres negras. Você vê que ano a ano ela vai aumentando. Tem um ano, inclusive, que ela ultrapassa a média de escolaridade dos homens brancos, depois volta a cair, e hoje, pelo menos ali até 2015, estava muito próximo, né? Ainda assim, está distante das suas co-irmãs, das mulheres brancas. E o homem negro, infelizmente, né, tá bem para baixo aqui. E a gente vai ter N razões sociais do porquê, né, esses números, né? Porque mulheres e homens brancos têm mais tempo de escolaridade em geral do que homens e mulheres não brancos. E aqui, o que todas aquelas diferenças que a gente estava vendo lá sobre tempo de escolaridade, né, como ela vai se expressar, por exemplo, nos postos de trabalho, né? Então, por exemplo, a gente tem várias empresas, né, que levantam, por vezes, bandeiras da equidade de gênero, ou equidade de raça, cor e etnia, e tal, mas que, se a gente for trazer os dados de quem são as pessoas que ocupam posições de liderança dentro dessas empresas, aí o discurso da equidade vai por água abaixo, porque a gente vai ter um monte de homem branco ocupando, né, homem branco e hétero, cis, tudo mais, né, ocupando esses postos de trabalho, e todo o restante da população vai ficando mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo, e quanto mais simples e mais inferior dentro da hierarquia das ocupações na empresa, não que seja o trabalho inferior àquilo que o outro faz, mas dentro da hierarquia dos postos da empresa, vão aparecer, claro, quanto mais dessas categorias a pessoa tiver em si, mais próximo das atividades, dos postos de trabalho que pagam menos, que têm piores condições, são mais precários, e tal, vão estar essas pessoas. Aqui o gráfico vai falar só de homens e mulheres, né? Então, no caso aqui, está fazendo uma pesquisa com empresas de questões administrativas, né? E vai ter ali, no conselho administrativo, quase 90% homens, no quadro executivo também, e conforme vai baixando, os postos vão entrando em cargos mais operacionais e não tanto de gestão, né? Então, vão aparecendo mais mulheres, né? Até que chega nos últimos 2 ali, os estagiários e aprendizes, e a gente daí vira o gráfico, né? Então, aqui também é uma forma de apresentar informações que é interessante da gente ter em mente. Eu vou passar bem rápido aqui, tá? Eu trouxe alguns gráficos a respeito de juventude e mercado de trabalho, mas eu não vou me ater aqui para que a gente possa, ainda no tempo que a gente tem, olhar pelo menos umas 2 questões lá do Enem, né, que eu trouxe para vocês. No final, eu deixei várias questões, a gente olha umas 2, tá? Mas eu vou só reforçar com vocês que a ideia de trazer esses gráficos todos é que vocês possam olhar para os gráficos e tentar interpretar eles,
né? Que vocês busquem entender a informação que está posta aqui nesses gráficos, tá? Isso aqui foi um estudo feito pelo IPEA. Eu não me recordo agora o ano, mas como a linha aqui de tempo termina em 2013, é bastante possível que ele tenha sido publicado em 2013, 2014. Alguém quer falar? Não? Eu sei que ele querendo abrir o microfone. Bom, esse gráfico aqui fala da taxa de ocupação de jovens de 15 a 29 anos, né? Dentre todos os jovens de 15 a 29 anos no Brasil, quantos por cento desses jovens estavam trabalhando no momento da pesquisa, né? E a gente tem, de 95 para 2013, uma redução, tá? Até rola um aumento ali até 2008, depois cai. Mas aqui a gente tem que levar em consideração outra coisa também, tá? Que aqui no meio, eu não sei dizer para vocês exatamente em qual ano, tá? Mas aqui no meio entra a lei da jovem aprendiz, a lei da socioaprendizagem, né? Porque uma coisa é eu ter 60% das pessoas de 15 a 29 anos trabalhando, mas ter elas trabalhando em ocupações e trabalhos informais, precários e sem nenhum direito garantido. Outra coisa é eu ter, caiu para 55. Bom, mas desses 55, quantos têm carteira assinada e os seus direitos garantidos? Sei lá, 90%. Bom, então, na verdade, apesar de ter caído a porcentagem, esses que agora estão trabalhando em melhores condições. Então, isso também tem que ser lembrado, tá? Depois, a taxa de informalidade, que é isso que eu estava falando para vocês, ó, de 95 para 2003, ela cai e cai muito, tá? Se eu não me engano, a lei da aprendizagem é de 2009, tá? Se eu não me engano, o que explicaria... Oi, alguém ia falar? Oi, eu sou aprendiz, então eu Olha tenho aí que legal, cardzinho cara. de aprendiz aqui. A lei da aprendizagem, ela é de 2000 e ela foi 2000. regulamentada pelo decreto 5598 em 2005. Joia, Roger, obrigado. Então, na verdade, é bem antes aqui, ó. E começa a cair a informalidade aí quase 10 anos depois da lei entrar em vigor, né? Segundo o gráfico aqui, né? Mas, em compensação, o que acontece com a renda média desses jovens, também ali de 2004 em diante, né? É que ela sobe, né? Ainda assim, é um valor, né? Se tu contar aí pessoas de 15 a 29, no 15, 16, 17, até a gente poderia dizer assim que a renda, porque a socioaprendizagem em geral é meio turno e você recebe meio salário mínimo, né? Então a gente até poderia dizer, bom, tá legal, né? Mas se a gente pensar em todo o restante da população jovem e jovem adulta ali, de 18 a 29 anos, essa renda é baixa, né? E aqui ainda o estudo separa por faixa etária, ó, de 15 a 17 anos, de 18 a 24, e de 25 a 29 anos é a linha bem de baixo, que é a mais escura, né? Não, ao contrário, desculpa. É a linha bem de cima. Esses vão ter a renda um pouco maior, né, do que em geral. Aqui entra o jovem aprendiz, em geral, né? Ele vai até 21, né, Roger? Sabe dizer? Se não me engano, vai até 21. Anos. 24? Dos 14 aos 24. Agora. Então, ainda entraria aqui também, na linha do meio, também pegaria o jovem aprendiz. Ok. Buenas, vamos fazer algumas questões. Essas primeiras questões que eu coloquei aqui para vocês, tá? Eu coloquei, deixa eu ver aqui, 5, 6, 8 questões aqui para vocês, que no final tem o gabarito, tá? Essas primeiras aqui, essas 3 primeiras, elas na verdade fazem parte da prova de linguagem e tecnologias, tá? Mas o conteúdo do texto, ele conversa com o mundo do trabalho. Então eu achei que era pertinente. Mas agora para nós, em razão do tempo, eu vou pular direto lá para uma das outras questões que são específicas da prova de ciências humanas, de humanidades e suas tecnologias, tá?
Então, vou pular essas 3 aqui. Isso aqui são todas de 2020, tá, gente? Todas as questões de 2020. Vamos a partir daqui, ó. Vamos junto aqui. Vou ler aqui para quem está aí acompanhando. A divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes na garganta. Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções. Isso é um trecho do livro As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Está ali a fonte. Escrito na década de 70, o texto considera a participação da América Latina na divisão internacional do trabalho, marcada pela... E aí nós temos as opções. Marcada pela produção inovadora dos padrões de tecnologia que a América Latina consegue desenvolver, marcada pela superação paulatina do caráter agroexportador, marcada pela apropriação imperialista dos recursos territoriais, marcada pela valorização econômica dos saberes tradicionais na América Latina, ou marcada pela dependência externa do suprimento de alimentos? O que vocês acham? Se quiserem jogar no chat. Tainá, só agora eu vi o teu comentário lá no chat. Tá? Sim, eu concordo contigo. É muito, muito provável que de 2018 para cá a gente tenha reduzido demais o número de jovens em trabalho formal, né? Que deixaram de trabalhar, talvez nem tanto, talvez até o contrário, né? Mais jovens tendo que trabalhar. Agora, na formalidade, com carteira de trabalho assinada ou participando de cursos de socioaprendizagem, como é o caso do nosso colega ali, o Roger, realmente deve ter reduzido, tá? Boa, Roger e Cris. É C, sim, a resposta certa dessa aqui, tá? Essa questão aqui, ela não vai falar tanto das questões que eu trouxe ali para vocês, tá? Mas ela vai falar de mundo do trabalho de forma mais macro, né? Eu diria até que de uma geopolítica do trabalho, né? Quer dizer, qual é a participação dos países e de cada região do globo numa produção, né, de desenvolvimento econômico e produção de bens de forma mundial. Porque hoje a gente sabe que é meio espalhado a coisa, né? Um determinado país ou região se especializa em produzir algum bem de consumo, né? Enquanto os outros vão se especializando em outras coisas. Por vezes rolam trocas sadias e bilaterais que realmente propiciam que os dois países ou as duas regiões busquem a sua autonomia e a sua realização, mas, em geral, historicamente falando, a gente sabe que não foi isso que aconteceu, né? O que aconteceu foi um domínio aí dos países europeus e, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, uma hegemonia estadunidense no mundo todo, com uma certa queda de braço, né, mais atualmente com a China, anteriormente com a Rússia, mas mais atualmente com a China, né, para ver quem domina economicamente e quem detém os melhores caminhos de produção. Tá legal, Lívia, fica tranquila. Mas aqui, o que cabe aqui colocar é que, bom, do ponto de vista histórico, né, o espaço territorial aqui onde a gente está localizado, onde o Brasil está, né, a América Latina, ela não se caracterizou por produção inovadora de padrões de tecnologia, né? Então, A não poderia ser, né? O que a gente se caracterizou, sim, em razão da relação de exploração, de colonialismo que se deu aqui nesse território, foi em ser agroexportador, tá?
Só que esse caráter, como tem ali a opção B, esse caráter de ser agroexportador, ou seja, produzir bens agro, né? Alimentos, no caso agora, né, soja, milho, no início era açúcar, era café, ainda é um pouco, mas logo no início aqui do Brasil especificamente, né? No início essas coisas, depois gado, carnes, enfim, qualquer produto que vocês entendam que possa estar dentro da produção agroexportadora, né, ou do agronegócio, mas esse caráter ele não foi superado, infelizmente, até então, né? Então, isso não caracteriza a participação da América Latina na divisão internacional, porque não foi superado esse caráter agroexportador ainda. A gente ainda é muito agroexportador, né? Que são alguns desses produtos, né, se não todos, né, agora talvez com o prof de geografia isso ficasse mais explícito, que são o que a gente chama, né, o que chama de commodity, né, que é um produto que vai ter um valor específico, que vai mudar conforme o valor das moedas, né, principalmente da questão do dólar, né? Ele não vale em si pelo que é, mas por esse valor financeiro que vai variar. Tá? Então, quando vocês falarem, ouvirem ou lerem também em alguma questão sobre commodities, é de produtos, principalmente produtos agro, que está falando, né? E aí, a resposta correta é a C, né? A apropriação imperialista dos recursos territoriais, é isso que caracterizou o lugar e o papel da América Latina na divisão internacional do trabalho. Não é que a América Latina tenha se apropriado, pelo contrário, ela foi apropriada, né, pelos países imperialistas, né? Não foram certamente os saberes tradicionais que se valorizaram economicamente, pelo contrário, né? Saberes dos povos originários e tradicionais foram dizimados e são o tempo todo desvalorizados. É justamente o contrário. E também não é a dependência externa do suprimento de alimentos, né? A gente tem alimentos aqui, né? Tem uma grande produção de alimentos. O que não tem é a correta distribuição. Justamente por quê? Porque esses alimentos são exportados, né? São vendidos para fora, porque vale mais a pena vender para fora do que vender dentro do mercado interno, em razão da oscilação do dólar e assim por diante, tá? Vamos ver mais uma? Dá tempo. Estou pedindo aqui o horário para a gente não se passar. Deixa eu ver essa aqui. Acho que não. Acho que vamos numa outra aqui que é mais interessante. Essa aqui é bem interessante. Caberia até talvez uma aula só disso. Só que como a gente só vai ter 4 encontros para a gente poder falar de sociologia, né? Não vai dar tempo, tá? Essa questão aqui vai falar de modos de produção. E certamente alguns de vocês já devem ter estudado, ouvido, visto algum vídeo na internet a respeito disso, né? Aquela questão do Fordismo, Toyotismo, Taylorismo, e por aí vai, tá? tem uma expressão agora também que apareceu na prova do ano passado, da McDonaldização da produção, quer dizer, a produção de bens de consumo no modelo do McDonald's. O mesmo modelo que o McDonald's usa para fazer a sua produção, para organizar o seu trabalho também, utilizado em outros espaços, tá? Tudo isso é modo de produção, tá? Então, a questão aqui é o seguinte: o toyotismo, a partir dos anos 70, teve grande impacto no mundo ocidental, quando se mostrou para os países avançados como uma opção possível para a superação de uma crise de acumulação. Isso aqui é um trecho do texto do professor Ricardo Antunes, em Os Sentidos do Trabalho. Ricardo Antunes cai muito, viu, pessoal? Se vocês quiserem, né? Hoje eu vou estudar sociologia, o que eu vou ver? Procurem os vídeos do professor Ricardo Antunes no canal do YouTube da Boi Tempo. Tem uma série, uma playlist só dele falando a respeito dos seus livros, e que é bem interessante de vocês assistirem, se possível, tá? A pergunta aqui é a seguinte: a característica organizacional do modelo em questão, que é o toyotismo, requerida no contexto de crise, foi a... Aqui está dizendo assim: o toyotismo ajudou
o capital a superar uma das suas crises, que são cíclicas, sempre acontecem. Qual característica do toyotismo ajudou o capital a superar aquele momento de crise? Tá? É uma característica do toyotismo aqui a expansão dos grandes estoques? É uma característica do toyotismo o incremento da fabricação em massa? É uma característica do toyotismo a adequação da produção à demanda? É uma característica o aumento da mecanização do trabalho? Ou é uma característica do toyotismo a centralização das etapas de planejamento? Sim, já estamos fechando, Sofia. Quem se arrisca aí? Ou quem sabe, né? E, Maicon, será? Vamos lembrar bem rapidamente. O Fordismo foi o primeiro desses modos assim a ser mais sistematizado, né? Posto no papel, estudado, coisa e tal. O que o Fordismo criou assim, de forma muito abreviada? A linha de produção. Tá? Claro que teve outras criações tecnológicas na produção do Fordismo, mas a principal foi a questão da linha de produção, né? Aquela ideia da esteira, em que as peças iam passando e o trabalhador vai montando, cada trabalhador faz só uma coisa, um movimento, é responsável por uma única função ali, e no final da esteira lá, o carro sai montado, né? Depois, logo depois do Fordismo, praticamente junto com ele, a gente teve o Taylorismo. Tá? Taylor foi o cara que queria cronometrar tudo. Ele achava que quanto mais a gente estudasse os movimentos das pessoas, como é que era a bancada, né? Quanto o trabalhador tinha que se mexer para pegar uma ferramenta e voltar, quanto tempo ele levava para fazer cada uma das suas atividades, cada um dos seus movimentos, ele conseguisse cronometrar tudo, ele chegaria a um movimento tão perfeito, que ia reduzir o tempo, e óbvio, reduzir o tempo era aumentar a produção, era aumentar lucro, era aumentar capital. Tá? Isso era uma característica bem importante do Taylorismo. Né? O toyotismo, que foi posto aí, é assim chamado, que foi implementado pela primeira vez na fábrica da Toyota, né, também de carro, ele já tinha uma ideia um pouco diferente. Né? Os trabalhadores eles fariam diversas atividades, eles não fariam uma única atividade, seriam seriam versados. Né? Mas uma das principais características que o toyotismo conseguiu implementar, e que é a questão, o ponto dessa questão, tá? É que no Fordismo e no Taylorismo se acumulava muita produção. Porque simplesmente se ia produzindo, e os carros e outros produtos também, mas principalmente pensando na produção de carros, que é os exemplos clássicos desse conteúdo, né? Iam se acumulando no parque, né? No estacionamento da fábrica, né? Porque se produzia por se produzir, não necessariamente porque a gente sabia que alguém iria comprar, né? E porque se produzia dessa forma, também tinha que ter muito estoque de peças. Então, eu não sabia exatamente quantos carros eu ia vender, quantos dos meus produtos eu ia vender em um mês. Eu simplesmente determinava que eu queria fabricar, sei lá eu quantos, 1.000, 1.500, 1.200, e assim eu tinha que acumular estoque para produzir e depois acumular a produção enquanto ela não fosse escoada, enquanto ela não fosse vendida. Tá? O toyotismo foi direto nesse ponto. Né? Ter estoque parado na fábrica era, além de perda financeira, porque eu precisava pagar por um espaço para botar aquele estoque, né? Eu corria o sério risco de não produzir o suficiente e ter parte do meu estoque danificado, estragado, sei lá eu. Né? Então, a ideia era ter em estoque só aquilo que fosse essencialmente necessário. O estoque só viria a se formar quando eu sabia que eu ia produzir. A produção, ela passou a ser coordenada pela demanda. Primeiro vem a compra, para depois, para a compra gerar o pedido de produção. Pensem, né? Não sei se vocês, em geral, já viram, já conversaram com alguém, ou mesmo já tiveram essa experiência, né? Como é que funciona a compra de um carro hoje?
Você vai, a não ser que você compre carro, né, usado, claro, mas o carro zero. Você vai na concessionária e vai lá e faz um teste, olha, vou querer esse modelo, gostei disso, gostei daquilo, mas em geral, a concessionária não tem o carro para pronta entrega, né? A concessionária vai ter o carro, ela vai fazer o pedido para a fábrica, para daí a fábrica fabricar o carro exatamente como você quer, e você vai receber aquele carro 30 dias, 30 e poucos dias depois, aí depende da velocidade da fábrica, né? Ou seja, a resposta correta dessa questão aqui, já vou fechar, Sofia. A resposta correta dessa questão aqui é C. Tá? A característica organizacional do modelo em questão, do toyotismo, que deu conta de uma crise de acumulação, foi a produção, adequar a produção com a demanda. Só produzo quando eu tenho certeza que eu vou vender. Senão, eu não produzo. Eu baixo a produção, demito parte dos funcionários, quando sobe de novo, contrato de novo, e assim vou oscilando. Tá bom, pessoal. Sei que foi corrido, sei que o tempo é curto, sei que assim é uma chuva de informações aí na cabeça de vocês. Tá? Agradeço a atenção de vocês e principalmente a participação de vocês. Tá? Foi bom ter esse primeiro momento aí para sentir que vocês vêm, que vocês participam. Tá? Esses slides aqui, se a Sofia ainda não compartilhou, certamente ela vai compartilhar com vocês, porque eu mandei para ela de detalhe. Tá? Nos slides tem mais questões. Ó. Eu peguei todas as questões de 2020, tá? Eu não olhei para trás. Aqui eu achei que falavam de alguma forma de mundo do trabalho. E no final tem o gabarito das questões, certo? Precisando de alguma mão, né? Ou de alguma sugestão de material que vocês possam estudar a respeito desse tema, podem mandar ali, sei lá, deve ter uma intermediação aí, Sofia, mais alguém, né? E depois passa para nós lá, os profs, não tem problema. Tá joia? Beleza, então, obrigado pela aula, prof. Eu vou parar de gravar aqui, tá bom? Tá joia.